E aí pessoal, eu sou Augusto Salgado, professor e cientista social, e vamos começar a escrever o projeto de mestrado. Bem-vindos ao Salgado Social. Esse vídeo é uma sequência da minha série montando o projeto do mestrado, quem não viu os outros vai lá ver, e vamos continuar de onde nós paramos. De ontem para hoje, pessoal, eu compilei, na verdade, os trechos dos livros que eu já tenho lido, basicamente Bourdieu, que eu já tinha algumas coisas anotadas, e fiz um apanhadão aqui, ó, deixa eu até mostrar para vocês, de citações. Então tô aqui com várias citações. Peguei uns 1, 2, 3, 4, 5, 6 livros do Bourdieu para fazer. Meu projeto já tem 10 páginas, só que tem capa e bibliografia aqui, mas já tá com um belo esqueleto. O que nós vamos fazer hoje é dar uma montada, escrever um pouco, introdução, objetivo de terapia do projeto, tá. Agora eu vou repassar com vocês alguns trechos e começar a desenhar um escopo do meu projeto. Porque pra mim não tá claro, pra falar a verdade, que eu quero estudar, e verbalizar me ajuda a pensar melhor. Bom, então vamos começar aqui pela primeira citação do Bourdieu. Vou rever só o Bourdieu com vocês, tá? Como as condutas podem ser regradas sem ser produto de obediência das regras? A ideia aqui é como as condutas são construídas sem ser um produto direto da pessoa, de livre e espontânea vontade, se submeter a regras. Porque os nossos comportamentos não necessariamente derivam de um cálculo racional que faz com que nós escolhamos seguir as regras. Porém, ainda assim, existem regras que são seguidas, até mesmo aquelas que nós não conseguimos elucidar. A sociedade se manifesta através dos corpos e dos hábitos e dos comportamentos das pessoas. E aí o Bourdieu vai propor a noção de hábitos, que é uma propriedade dos autores, hábitos como propriedade de autores composto por uma estrutura estruturante e estruturada, e essa estrutura é composta por um sistema de disposições que geram percepções, apreciações e práticas. A ideia aqui é que todos nós temos uma série de comportamentos, uma série de formas de agir, de perceber as coisas, que estão na verdade presentes numa estrutura externa a nós, mas que se impõe a nós para que esses indivíduos se comportem como a estrutura espera, e ao se comportar como a estrutura espera, eles fortalecem a estrutura. Essa estrutura espera um comportamento de você e de todos os outros, e quando você se comporta dessa forma e todos os outros se comportam dessa forma, isso legitima a estrutura e faz com que ela seja mais forte. E as práticas do dia a dia mesmo derivam dessa dupla relação entre hábitos, campo e circunstâncias. Então, hábitos, esse sistema de disposições que geram percepções, apreciações e práticas, e esse hábito junto com o campo no qual você tá, que é a somatória de várias disputas pela qual as pessoas passam. Enfim, não vou entrar muito direto do que é campo aqui pro Bourdieu, e as circunstâncias atuais. O que eu tô querendo fazer é não propor, né, que tem já faz isso, mas é olhar para a internet, e em especial as redes sociais, como parte dessa estrutura estruturante e estruturada. Existe um hábitos da internet, hábitos que a internet contribui a construir. Nos distinguimos pelos nossos comportamentos de tal modo que o agir fora do padrão esperado causa constrangimentos que tanto reproduzem a posição dos agentes como confirmam a legitimidade dessa estrutura. Sabe quando você vai num lugar e ou você se sente deslocado ou você se sente como pertencente daquele espaço? Então, hábito é meio isso. Quando você corporifica as regras, tanto de conduta quanto de comportamento, quanto do esperado, as percepções, você se sente à vontade no lugar. Mas é porque você já normalizou aquelas regras de tal forma que elas são quase instintivas para vocês. Você segue os hábitos, você sabe as regras daquele campo de forma inconsciente. Não natural, porque hábito não é natural, apesar de parecer ser naturalizado a partir do momento que ele se torna inconsciente, de tão normalizado que está. A questão é que as pessoas se distinguem por esses hábitos, por esses comportamentos, de tal modo que quando alguém age fora do padrão esperado, ou seja, quando alguém está deslocado do ambiente que está, isso vai gerar um constrangimento que vai reafirmar a posição dos agentes. Então tem aquele cara que não está bem colocado e aqueles que estão ambientalizados, e isso vai reforçar a estrutura. E nos campos o que está em jogo é a acumulação de capitais, cada campo com sua própria prática e lógica. Todos os agentes nos campos querem acumular capital, não necessariamente econômico. Pode ser só ganhar moral, tipo ganhar capital político ou social ou simbólico. A educação é um campo que beneficia mais aqueles que já estão beneficiados. Então as pessoas que vêm de famílias já educadas provavelmente vão tirar mais do que a educação tem a oferecer. O fato de você de casa já ter contato com certos hábitos de educação faz com que você esteja mais preparado para a instituição educacional. Quem convive com o livro tem mais facilidade em ler. Aqui é uma parada de metodologia, não importa muito agora.
Os indivíduos se classificam entre si conforme cada qual classifica o mundo, mas também somos classificados conforme o mundo classifica cada um, e através de nossas classificações confirmamos esse ciclo. É de novo estrutura estruturante estruturada. O Bourdieu escreve difícil de propósito, gente, depois eu falo disso. Isso aqui, acho que é a primeira vez que eu falo mais aprofundado do Bourdieu com vocês, e galera, eu não vou entrar em detalhes porque eu não tenho tempo, mas o Bourdieu merece a própria série várias vezes. Oi, gatinho. Ai, que bicho lindo. O que você quer? A intolerância estética exerce violências terríveis. Deixa eu dar mais um. A intolerância estética exerce violências terríveis. A aversão pelos estilos de vida diferentes é, sem dúvida, uma das mais fortes barreiras entre as classes. Como bom testemunho, temos a homogamia, que é casamento entre pessoas de classe semelhante. E, para aqueles que julgam ser detentores do gosto legítimo, o mais intolerável é, acima de tudo, a reunião sacrílega dos gostos que, por dia do gosto, acho que está errado, por dia 2007, vou ver se eu acho esse trecho, para a ordem do gosto, para ordem do gosto, devem ser separados. O mesmo é dizer que os jogos de artistas e estetas e suas lutas pelo monopólio da legitimidade artística isso aqui não precisa não, eu não preciso de tanto. Até aqui tá bom. O que ele tá falando aqui é que a noção estética também faz parte da noção de classe, que é o capital simbólico. Então, você saber se portar bem e ser reconhecido como se portar bem é capital simbólico. E, nesse sentido, aqueles que se portam bem têm intolerância estética com aqueles que não se comportam, porque são pessoas que não têm bom gosto, que não sabem se portar. E para aqueles que têm bom gosto, o mais intolerável é a reunião de gostos que não são bons, que deveriam estar separados. Tiozão roqueiro falando de funk. Os interesses possuem resultados econômicos, mesmo que não seja explícito. Esse ocultamento dos aspectos econômicos do interesse é, inclusive, parte do que compõe o valor de diferentes capitais, em especial simbólico, que, ao ter revelado seus aspectos materiais e derivações da esfera econômica, teria ameaçado a sua própria sobrevivência. Esse aqui é o vídeo que eu fiz sobre o gênio adolescente. É a essência daquilo, que é quando a gente aprende o bom gosto muito jovem, na infância mesmo, com a família, parece que é uma parada natural, que é um bom gosto por nascença. E aí, o próprio Bourdieu considera que uma abordagem genuinamente reflexiva, ou seja, uma compreensão da ciência de uma forma mais profunda, estaria longe do público geral devido ao fato desses não mobilizarem o arcabouço teórico necessário para a compreensão científica. O Bourdieu é meio elitista? Não sei se é a palavra certa. Essa teoria, tipicamente intelectualista da percepção artística, contradiz de modo direto a experiência dos apreciadores, mas de acordo com a definição legítima. A aquisição da cultura legítima pela familiarização insensível no âmago da família tende a favorecer de fato uma experiência encantada da cultura, que implica o esquecimento da aquisição e a ignorância dos instrumentos de apropriação. De novo a parada do gênio adolescente. E esse aqui é o trecho que vai inspirar a minha pesquisa, vou deixar ele por último. Uma propensão desinteressada para acumular experiências e conhecimentos que nem sempre são rentáveis diretamente do mercado escolar. Pega bem você gostar de coisas que não são diretamente direcionadas ao mercado. É tipo sociologia, a galera curte sociologia porque é legal curtir sociologia. Bom, e aqui é o trecho que vai, eu acho que vai, puxar meu tema de pesquisa. Os raros casos em que existe maior semelhanças entre a sociologia e uma psicanálise social é quando ela se confronta com um objeto como o gosto, ou seja, um dos pretextos mais vitais das lutas, cujo espaço é o campo tanto da classe dominante quanto da produção cultural. Então, o que ele está falando aqui? O gosto está em disputa tanto para a classe dominante se legitimar como dominante, quanto nos aspectos da produção cultural. A classe dominante tem bom gosto, e o fato dela ter bom gosto a torna também dominante, porque ela não apenas o tem, o que é capital simbólico, como ela pode acessá-lo. Ela pode tornar o bom gosto um hábito, um acontecimento corriqueiro do seu dia a dia. Beleza, o que você quer, gatão? Por dois motivos. Primeiro, porque o julgamento do gosto é a manifestação suprema do discernimento que, pela reconciliação do entendimento com a sensibilidade, ora, o pedante compreende seu sentimento profundo, enquanto o mundano usufrui sem o compreender, define o homem na acepção plena do termo. Aqui ele está falando que o seu gosto vai determinar muito como os outros o vê, como os outros te veem, e é a manifestação suprema do seu discernimento.
E apreciar as coisas boas, ter bom gosto, não é suficiente, porque o pedante é aquele cara que compreende, que explica, que sabe tudo do bom gosto, enquanto aquele que de fato o tem, ou tem de forma mais valiosa, simplesmente o tem sem compreender, que é aquela desnaturalização do bom gosto devido a aprendê-lo na tenra infância, que vai acontecer com as famílias de elite. E o segundo, porque todas as conveniências designam antecipadamente o projeto de definir esse indefinível como uma manifestação evidente de filistinismo. Filistinismo é aversão à cultura, é uma atitude anti-intelectual, é o desprezo pela arte. Filisteu é um povo, eu acho que esse aqui é um termo meio problemático de usar, mas é o termo que o Bourdieu usa. Na sociologia eu nunca vi ninguém usar, pra falar a verdade. Além disso, tentar estudar esse gosto é visto como um ato de filistinismo. Ou seja, o Bourdieu que tá explicando que, na verdade, esse teu bom gosto que parece ser de você, você sempre teve, até não lembrar, quando eu explico que, na verdade, você não lembra porque você aprendeu na tenra infância, porque você vem de uma família que tem enorme capital simbólico, cultural, social e provavelmente econômico, é uma forma de eu quebrar esse encantamento no sentido de encanto, no sentido de mito, no sentido de ser uma percepção falsa da realidade, uma percepção mística do teu próprio bom gosto, que nada mais é do que, de novo, uma representação da luta de classes. E isso, na visão daqueles que detêm esse capital simbólico, é um filistinismo, porque eu estou indo contra a beleza, contra a arte. A conveniência universitária que impõe uma leitura formalista da obra de arte, assim como a conveniência mundana que, tendo transformado o gosto em um dos indícios mais seguros da verdadeira nobreza, não consegue conceber que ela tenha outra referência além de si mesma. Então aqueles que têm esse bom gosto e se enobrecem e consideram nobres aqueles que o têm igual a si, não conseguem perceber que ela tenha outra referência a não ser nobre. Mas na verdade não tem nada de nobreza, é só, de novo, luta de classes. Só não, né? Também não vou reduzir a só isso, mas é muito disso. O que eu quero? Eu quero investigar a internet como um campo de disputa com hábitos próprios. Então há uma estrutura estruturante estruturada dos criadores de conteúdos, dos influenciadores, eu ainda não sei como chamar esses agentes, que disputam a capacidade de construir a percepção dos usuários das plataformas. Eu quero olhar para a galera da ciência combatendo e sendo combatida pela galera da anticiência e como isso organizou o contexto político brasileiro. Eu gostei do que eu falei, então vou escrever. Das redes sociais, em especial o YouTube, como um campo sob a ótica da teoria bourdieusiana. Nesse sentido, as redes, nesse sentido, a plataforma seria tida como parte ou campo, como campo onde se disputam capitais, onde se disputam a formação, como campo onde o troféu é a construção da percepção da audiência dos canais, da audiência da rede. Nesse sentido, a plataforma seria tida como um campo onde o troféu é a construção de percepção da audiência da rede. Como foco será dado foco à disputa entre canais de divulgação científica e canais com conteúdo pseudo e anti-científico. Depois eu vou deixar isso melhor escrito, tá? Com conteúdo pseudo e anti-científico. Eu falei tão bem, eu já esqueci como eu falei. Como que eu tinha dito? Disputas no fazer político brasileiro. Não tá tão bom não, mas tô estruturando. Introdução. As redes sociais passaram a ocupar uma posição central no fazer político do Brasil. Essas plataformas, a influência dessas plataformas. Preciso de uma fonte para isso. A influência dessas plataformas. Eu estudei Imperial College, que é muito bom. Depois eu pego. Ainda é foco de estudos atuais, mas é inegável a centralidade dada. Mas é inegável a centralidade, mas é inegável o caráter fundamental que
possuem na formação de percepção da população em geral. Imperial College também aqui. Amanhã eu busco essas fontes. E nesse contexto, é urgente estudos. Se faz urgente estudos mais aprofundados sobre o assunto. Eles estão me dizendo urgente? Não sei se isso é bom. Nesse contexto, o estudo sobre assuntos se faz necessário. Nesse contexto, os estudos sobre o assunto se tornam fundamentais. E, nesse contexto, a investigação do papel das diferentes redes sociais na disputa política brasileira se faz necessária e imperativa. Imperativa é muito forte, mas imperativo é bom porque imperativo categórico é aquilo que, se todo mundo fizesse, o mundo seria um lugar melhor e por isso, por ética, você deveria fazer. É um conceito do Kant. Mas eu dizer que a minha pesquisa é um imperativo categórico, eu acho que não pega bem. Se faz necessária e é nessa linha que esse trabalho pretende, que este projeto, e é neste mar que este projeto pretende navegar. Sou uma canoinha num mar revoltoso. Porque que tá, eu não posso encher muito minha bola, porque eu pareço pretencioso, mas eu também não posso ficar modinho. Tem esse jogo. Tipo, eu sou um bravo explorador que tem consciência da enormidade que esse mar revolto que eu estou tentando entrar. Tá, motivos justificativos. Esse projeto propõe um estudo das redes sociais, pessoal, YouTube, sob a leitura budisiana. Nesse sentido, a plataforma seria tida como o campo onde o troféu é a construção da percepção da audiência da rede. Será dado foco à disputa entre canais de divulgação científica e canais com conteúdo pseudo e anticientífico, bem como os reflexos dessa disputa no fazer político brasileiro. Nossa hipótese é que a alt-right brasileira, não sei se eu vou chamar de alt-right, mas por enquanto é alt-right. Acho que é nova direita que chama, né? Amanhã eu vejo se isso aqui tá certo. Vou deixar em vermelho pra lembrar. Essa hipótese aqui é a alt-right brasileira. A alt-right brasileira iniciou um movimento. A alt-right brasileira tornou-se isolada e grande o suficiente para colocar-se como elite simbólica em seus substratos, a ponto da ciência ser tratada como filistinismo. Aí eu coloco o trecho do Bourdieu. Então, eu acho que a alt-right brasileira se tornou tão isolada e grande o suficiente para ela se tornar uma elite simbólica para ela mesma, e as pessoas aceitam isso. Então eu vou analisar a ascensão da alt-right até ela se tornar uma estrutura estruturada, e a ponto de tratar a ciência como um filistinismo, como uma anti-arte, como um anticientífico quase. A ciência é anti-ciência, porque eles se baseiam em argumentos anticientíficos. Se a ciência desbanca os caras, eles têm que tentar desbancar antes a ciência. Proposta de desenvolvimento da pesquisa, incluindo fundamentações teóricas, procedimento de pesquisa, coleta e análise de dados, resultados esperados e plano de trabalho com cronograma de execução. Plano de trabalho com cronograma de execução, vou pedir ajuda amanhã pra galera que eu conheço que tá fazendo mestrado, porque eu não sei como fazer isso. Procedimento de pesquisa vai ser assistir o canal dos caras? Eu não sei de verdade. Gente, é o seguinte, eu tô bem cansado hoje, o vídeo de hoje vai ser mais curto mesmo. Amanhã eu vou desenvolver melhor essas estruturas, escrever mais e honestamente terminar o mestrado, porque amanhã é um deadline. Mas basicamente o que eu vou fazer é estender esse texto, inserir minhas citações para embasar o que eu tô falando e planejar a pesquisa, que eu vou precisar de ajuda pra galera que manja. É isso, tô com sono. Galera, valeu, boa noite.